Dia de negociação e muita expectativa na Suíça. Delegações dos Estados Unidos e do Irã se reúnem para discutir um acordo nuclear que pode evitar um ataque americano contra o Irã. Vamos então ao vivo para falar sobre isso. Priscila Yazbek é quem está com a gente. Yazbek, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Essa terceira rodada de conversas, depois de uma rodada inicial no começo de fevereiro em Omã e depois de uma conversa em Genebra na semana passada entre as autoridades americanas e iranianas, é vista como uma última chance para a diplomacia antes de um possível ataque dos Estados Unidos ao Irã. Segundo informações do jornal Wall Street Journal, os Estados Unidos querem exigir para um acordo nuclear que o Irã desmantele as suas 3 usinas nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan, inclusive, que foram as usinas nucleares que foram atacadas pelos Estados Unidos em junho do ano passado, e os Estados Unidos também exigem que todo o urânio enriquecido seja entregue. Essas são as informações, então, de bastidores do Wall Street Journal, mas que casam também com a apuração de um correspondente da CNN que está em Genebra acompanhando as conversas. Ele que disse, inclusive, que as conversas pela manhã tiveram 3 horas. Agora há uma pausa para que as autoridades americanas conversem também com autoridades ucranianas e as negociações vão ser retomadas por volta da 1h30 da tarde do horário de Brasília. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que a recusa do Irã em discutir o seu programa de mísseis balísticos é um grande problema que terá que ser abordado eventualmente, porque, segundo ele, esses mísseis foram projetados exclusivamente para atingir os Estados Unidos e representam uma ameaça à estabilidade regional. Os Estados Unidos gostariam de ampliar a discussão sobre esse acordo para não falar estritamente da questão nuclear, mas também sobre esse arsenal de mísseis do Irã, que o Irã não quer falar. O Irã quer que as negociações sejam estritamente focadas nessa questão nuclear. E, segundo o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, essas conversas vão ser feitas com flexibilidade, com seriedade, mas ele disse que o Irã vai focar exclusivamente nessas questões nucleares. E Abbas Araqchi, que é o ministro de Relações Exteriores do Irã, também falou que o Irã não vai abrir mão do seu direito à tecnologia nuclear para fins pacíficos. Então, os Estados Unidos têm informações, inclusive, que foram confirmadas pela Agência Internacional de Energia Atômica no ano passado, de que o Irã estaria enriquecendo urânio a 60%, que é um nível que está um passo antes da construção e da fabricação de uma bomba nuclear. Os Estados Unidos gostariam que o Irã tivesse um nível de enriquecimento de urânio que ficasse entre 3% a 5%, que seria um uso civil, ou seja, um uso para energia nuclear. Não está claro exatamente qual vai ser o limite, quais são as nuances que vão ser discutidas em relação a isso, mas o presidente Donald Trump, inclusive, no seu discurso sobre o Estado da União, na terça-feira, ele disse que prefere uma solução diplomática, mas ele deixou claro que não vai permitir que o Irã obtenha uma arma nuclear. E, como eu disse, essa reportagem do Wall Street Journal diz que, então, os Estados Unidos não querem nenhum tipo de enriquecimento de urânio, algo que os iranianos já disseram que não vão abrir mão. Ainda assim, Elisa, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ele está na maior crise do seu governo em 36 anos, depois dos protestos que aconteceram em janeiro e dezembro, que deixaram milhares de manifestantes mortos. Esses protestos que aconteceram por causa da crise econômica que afeta o Irã, que foi atingido por muitas sanções. As sanções estão entre os pontos centrais que devem ser discutidos nessa conversa e, então, as autoridades iranianas já disseram que, por causa dessa situação, o Ayatollah Ali Khamenei pode fazer algum tipo de concessão. Só para finalizar, Elisa, Donald Trump quer um acordo que traga vantagens em relação ao acordo que foi firmado em 2015 no governo de Barack Obama e que foi desfeito por Donald Trump no seu primeiro mandato em 2018. Caso contrário, ele vai ficar e voltar para o mesmo ponto de onde esse acordo anterior partiu. E Donald Trump está numa sinuca de bico porque fez a maior mobilização militar no Oriente Médio em mais de 20 anos. Então, ou ele consegue um acordo muito vantajoso, ou se ele recuar sem um acordo muito vantajoso, isso pode ser visto como uma derrota para os Estados Unidos. E caso contrário, caso isso não aconteça, um acordo vantajoso, os Estados Unidos podem sim fazer um ataque, então, ao Irã. Eu volto com você. Yazbek, uma dúvida, tem discussão sobre Estados Unidos e Irã, mas aquilo que diz respeito à guerra na Ucrânia, de que maneira os Estados Unidos podem intervir e fazer alguma coisa, tem previsão disso também ser discutido?
Também, Elise, inclusive essa pausa que aconteceu entre as autoridades americanas e iranianas aconteceu porque as autoridades americanas estão se reunindo também com as autoridades ucranianas e o objetivo dessa conversa, que acontece também nesse mesmo local em Genebra, é falar sobre a reconstrução da Ucrânia pós-guerra, mas isso acontece em meio a um grande impasse para um acordo entre Ucrânia e Rússia. Inclusive, nessa quinta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que a Rússia fez um ataque com 420 drones e 39 mísseis contra instalações de energia e outras infraestruturas críticas da Ucrânia, e também disse que dezenas de pessoas ficaram feridas e 8 regiões foram atingidas por esses ataques. Essas conversas que acontecem entre as autoridades ucranianas e americanas também acontecem em meio à data de 4 anos, né, que completou a guerra entre Ucrânia e Rússia nesta semana, sem esses avanços, depois que foi apresentado aquele plano pelos Estados Unidos de 28 pontos, que foi reformulado pela Ucrânia para se transformar num plano de 20 pontos, que poderia trazer um acordo entre Ucrânia e Rússia, mas que tem um impasse importante, que é sobre a concessão de territórios ali da região do Donbass, no leste da Ucrânia. Uma última informação, Elisa, também ontem, Donald Trump conversou por telefone com o Volodymyr Zelensky, e nessas conversas depois Zelensky falou que eles chegaram a conversar sobre a possibilidade de uma cúpula entre a alta liderança, ou seja, entre Putin, Trump e Zelensky, mas os russos já disseram por meio do seu porta-voz do Kremlin que eles não querem fazer uma conversa na mais alta liderança neste momento, enquanto não houver um acordo. Eu volto com você.